novamente, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu a vida, nos deu esta oportunidade de estarmos novamente diante da Palavra de Deus. Esta palavra é a palavra que inspira nossa alma, que traz para nós a certeza de que temos um amparo, que é o nosso querido e eterno Salvador Jesus Cristo. Inicialmente, eu quero dizer a todos que estão ao alcance da minha voz, meu nome é Walter Schultz. Eu moro no interior de Colatina, no estado do Espírito Santo. Já tenho quase 70 anos no Evangelho. Pela graça e a misericórdia de Deus, ainda estou com vida, já estou com 88 anos. Em maio já vou passar para 89, mas nunca me cansei de anunciar a palavra de Deus, porque eu acho que tenho esta convicção no meu coração, segundo as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós temos que anunciar o Evangelho, porque Cristo, quando Ele ressuscitou dos mortos, em grande poder e glória, Ele já estava indo no caminho para ir para os céus, sendo arrebatado pelo próprio Deus. Ele chamou os discípulos, entregou a missão e disse: ide vocês pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê no meu nome e for batizado será salvo, confessando a Deus como o único e eterno Deus sobre todas as coisas. É maravilhoso, é muitas das vezes até um pouco difícil para nós, que não tivemos faculdade, nem muito estudo, de estar na frente de uma grande multidão, ou diante do Brasil inteiro, diante do mundo, para trazer a mensagem gloriosa, as profecias dos profetas, a palavra do Senhor Deus, desde o Éden, que foi o encontro do homem, quando o homem e a mulher pecaram no Éden e foram destituídos, porque o pecado separa o homem de Deus. Imediatamente Deus tomou as providências através de Cristo Jesus, pelo seu grande, memorável amor. Porque a Bíblia nos ensina, nos diz, no primeiro capítulo do Velho Testamento, que Deus disse à mulher que da semente da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E a Bíblia nos afirma em muitos lugares que Jesus já foi determinado a dar a sua vida para reconciliar o homem que caíra no pecado no Éden, através da morte e sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, que nós podemos botar isto no íntimo do nosso coração e sentir na nossa alma o grande amor de Deus através de Jesus Cristo. Prezados e diretos ouvintes que estão ao alcance da minha voz, eu não sei até quando eu posso continuar com essa obra, mas Deus proverá, porque eu estou sozinho, arcando com todas as despesas. Isso tem despesa. Deus tem me ajudado através do meu neto George, que está no Canadá. Essas mensagens são corrigidas, elas saem daqui, vai para o Canadá, o meu neto corrige, depois vai para Vitória, capital do estado do Espírito Santo, e são revisados. Cada minuto que aquilo é revisado, cada pregação, eu pago R$6. Talvez vai ser até mais agora. Eu pagava 3, agora passou para 6. Cada mensagem que eu coloco no ar me custa mais ou menos R$250, depende da hora, o tempo que eu gasto. A obra de Deus, temos que ter primeiramente o amor, aquele amor que Paulo citou, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 13. Se nós não tivermos o amor pela obra, nada faremos, porque o tempo passa. Vemos agora, nós vamos ler a palavra de Deus, como já estamos chegando perto do Natal. Eu achei por bem de trazer a mensagem de Deus, os quais Deus determinou pelo seu próprio Filho e também pelos anjos que se manifestaram aos grandes personagens, como João Batista.
queremos falar um pouco sobre quem era João Batista. O profeta Isaías, quase 700 anos, ele profetizou a respeito da vinda de Cristo, mas inicialmente viria aquele que haveria de preparar o caminho do Senhor, cujo nome é João Batista, nascido num lar onde era Isabel e Zacarias, os seus pais. O próprio anjo foi a eles e deu a eles o conhecimento de que João Batista seria aquele que haveria de preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. E ele seria diferente. Isaías profetizou como ele era um anjo. A palavra de Deus nos diz que ele era um homem diferente, se alimentava com mel silvestre e nunca bebeu bebida forte. Vamos ler uma passagem do capítulo 5, alguns versículos da palavra de Deus que vão relatar como João Batista apareceu. Vamos ler a palavra de Deus. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia no primeiro capítulo de Lucas, do verso 5 em diante. Inicialmente, antes de eu ler, eu quero pedir que todas aquelas pessoas que têm me ajudado, que continuam se inscrevendo nesse programa, esta obra não é minha. Quando você ajuda nesta obra, você está abreviando a vinda de Cristo e você está ganhando almas para Cristo, porque muitas pessoas já se converteram através dessas pregações e hoje já estão agressando a igreja de Cristo. E quanto mais pessoas ouvirem esta mensagem, mais vão se converter, porque nós estamos chegando nos últimos dias, quer dizer, as igrejas evangélicas e a igreja cuja igreja eu sou membro, apressa-te, porque o dia do Senhor virá. Nós temos que preparar-nos, porque cada hora, cada momento é uma oportunidade. A vida vai, a velhice chega, a escuridão da morte vem sobre todos. Ali não tem mais como falar nada. Vamos aproveitar o tempo que Deus nos deu nessa terra. Vou ler agora alguns versículos da palavra de Deus em Lucas capítulo 1, do verso 5 em diante, a respeito da maior personagem dos profetas do Novo Testamento, porque nunca mais o próprio Jesus disse, toda a lei e os profetas profetizaram até João Batista. De lá, o Filho de Deus falou face a face ao mundo. E existia no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era dos filhos de Arão, nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, verdadeiros, irrepreensíveis em todos os mandamentos, procuravam do Senhor e não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril. Eram os varões em idade avançada. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdotal diante de Deus na ordem de sua turma, seguia segundo o costume dos sacerdotes, e o Senhor, porém, oferecia incenso, e todas as multidões do povo estavam fora orando, a hora das incenções. E então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, adiante do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e temeu sobre ele, grande temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor lhe disse, Zacarias, não temas, porquanto tua oração foi ouvido, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, Tu conheces as nossas fraquezas, conheces também, ó Deus, o nosso amor pela Tua obra.
Tu sabes, ó Deus, que não podemos aparecer aqui com talvez mensagens profundamente assim preparado pelos homens, porque não tivemos faculdade, mas temos muito mais, ó Deus, porque eu creio na presença do Espírito Santo, porque tudo que tenho feito na minha vida, ó Deus, eu senti a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo completa aquilo que nós não podemos fazer para a salvação eterna das almas que estão descendo a sepultura sem Cristo, sem salvação. É a minha preocupação. Ó Deus, transforma esta mensagem numa mensagem de poder. Te agradecemos pela vida de João Batista. Grande Deus, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Sabemos que Deus fez grandes promessas a Abraão, porque Abraão foi um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi logo no começo da Bíblia, nós vemos a história dele. E aqui, se nós lemos toda a história do Novo Testamento, nós vemos diversas vezes o nome de Abraão. Porque Deus falou com Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho, ele disse assim: Abraão, como tu não negaste o teu filho a mim, e ofereceste o teu filho em holocausto, Deus, na mesma da hora pelo anjo, disse: Abraão, Abraão, não faça nada, teu filho. Ele olhou e teve um carneiro perto dele, ele sacrificou o carneiro. E Deus viu a fé e o amor inabalável, incomparável do grande patriarca Abraão. E Deus se alegrou tanto com o amor de Abraão. Ele disse: Abraão, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Você conta as estrelas do céu, se você pode contar. Conta a areia do mar. Eu farei de ti uma nação como a areia do mar e como as estrelas dos céus. E vemos que ali foi instituído o reino de Deus, que na plenitude dos tempos apareceria, através do cumprimento das Escrituras sagradas, dos profetas que profetizaram. Quando lemos o Velho Testamento, que eu já li 3, 4 vezes, nós vemos em todos os lugares, quase em todos os livros, nós vemos os profetas profetizando que Cristo viria. Isaías foi mais além. Tanto ele profetizou como João Batista viria, como também Jesus viria. Mas que João Batista viria primeiro para preparar o caminho de Jesus. Prezado ouvinte, João Batista nasceu, a sua mãe fez uma promessa a Deus, ele disse: esse filho vai ser criado na igreja, na presença de Deus. Ele será santo, para que isso seja em agradecimento a Deus, porque na velhice a Isabel teve esse filho, ela era estéril. Deus fez um milagre, ela creu no milagre de Deus. A gratidão dela, ela orava todos os dias, assim também como Zacarias. E agora se cumpre este grande acontecimento, no tempo em que Herodes reinava sobre Judá. Um sacerdote chamado Zacarias apareceu, estava no templo orando, e depois eles tiveram que se alistrar todos, eles também alistrou a sua mulher que estava grávida, e o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, ele disse: Zacarias, não temas. Que Zacarias teve grande medo quando ele viu o anjo ao lado dele no altar do Senhor. Ele disse: não temas, sou eu. Esse João, esse filho de Isabel, será grande no mundo. Ele será grande, ele será conhecido pelas nações da terra. O ministério dele será conhecido, e ele verá antes para preparar o caminho do Jesus que vinha, esplanar as estradas para que Jesus pudesse vir. Assim ele preparou a mente do povo. Também disse a Bíblia que João Batista era um grande pregador. Ele vivia no deserto, e quando ele se manifestou à beira do Jordão, Rio Jordão. E ali ele pregava o batismo do arrependimento. Ele diz: arrependei-vos,
e crede no Senhor. É tempo de te arrepender. E muitos grandes multidões vinham para ser batizados por João. Ele diz: primeiro praticai frutos de arrependimento, para depois ser batizado, porque sem arrependimento de pecado não há salvação. Sem arrependimento de pecado, apenas o batismo é um símbolo de humildade, que a pessoa reconheceu o seu pecado e foi sepultado nas águas do Jordão, como foi Jesus, e nasceu das águas uma nova criatura. O pecado e a maldade passada acabou, porque foi sepultado pelo poder daquele que Deus enviou para fazer esta obra, e nós vamos nascer uma nova criatura depois do batismo. E aquele que não fizer dessa maneira, continuará nos seus caminhos, no seu pecado. E João Batista, então, em pleno ministério de pregação, vieram também a ele pessoas que não estavam preparados para batizar. Ele então era um homem de poder, um homem forte de autoridade. O pregador, o homem de Deus, ele tem que ter muito amor, muita humildade, mas ele tem que ser muito forte nas palavras para defender o reino de Deus. Então ele disse: raças de víboras, quem vos enviou para seres batizados aqui? Praticai primeiro arrependimentos, para que vocês sejam dignos de ser batizados. Pesado, querido ouvinte, quantas pessoas nesse mundo procuram a salvação de outra maneira. Ou nós obedecemos as palavras que estão na Bíblia Sagrada, ou nós vamos ser condenados pelos nossos próprios pecados e pela nossa própria opinião, que muitas das vezes temos. E quando então Jesus também já estava andando em Jerusalém, de repente João olhou e viu Jesus chegando para perto do Jordão para também ser batizado por ele. Então João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prezados e diletos amigos, o pecado é um câncer incurável. Só há um meio que pode aniquilar o pecado, quebrar o agrilhão do pecado e libertar o homem, é o sangue do Cordeiro de Cristo. Por isso a Bíblia diz que sem o batismo, porque a água e o sangue e a palavra testificam nos céus, então significa que nós, sendo batizados, nós já aceitamos a salvação do arrependimento e do reconhecimento dos nossos pecados. Então Jesus se aproximou de João e disse a João: João, eu quero ser batizado por ti. João disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Como vens tu a mim? Eu quero ser batizado por ti. Jesus disse: deixa que toda a Escritura tem que se cumprir. Isso já está na Escritura. Porque a redenção da alma carente, afogado pelo pecado, pela escuridão do mal, só pode ser liberto e lavado pela água e pelo sangue. Por isso Jesus morreu no Calvário. Grande esse acontecimento. E quem era João Batista? Diz que João Batista se alimentava com mel silvestre, nunca bebeu bebida forte e comia gafanhotos. Aonde ficou João Batista? Certa feita Jesus, andando com seus discípulos em Jerusalém, veio alguém e disse a Jesus: João Batista mandou perguntar se ainda esperamos outro, porque sabemos que tu és o Cristo. João Batista estava já preso na prisão para ser morto. A Bíblia diz que João Batista repreendeu o rei porque ele deixou a mulher dele, apanhou a mulher do seu irmão Filipe. Transgrediu a lei de Deus, transgrediu a lei dos homens, deu um mau exemplo para o país todo. E João disse: isso não é lícito, porque você é um rei numa grande cidade. Herodes mandou prender João. Ali estava aquele que Isaías profetizou: Deus enviará o seu anjo para o bem do homem, para a salvação eterna, para que o homem volte para os céus. Uma vez o pecado do Éden destruiu o homem moralmente, espiritualmente, só o sangue de Cristo
E o poder de Deus pode travar o homem novamente para reconhecer o seu estado miserável de pecado. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu se não for por mim. De repente, alguém disse a Jesus: o rei Herodes matou João Batista. Verdade, irmãos e amigos, é muito triste. Herodes fez uma grande festa no seu aniversário e a filha de Herodias, mulher de Herodes, dançava na sala, talvez até de mini saia. E ele, já cheio da bebida forte, ele disse à menina: pede tudo que você quiser que eu te dou. Ela correu, perguntou à mãe dela. A mãe dela não gostava de João Batista. Disse: pede a cabeça de João Batista num prato. E a menina foi e falou com o rei tremeu. Mas palavra de rei não podia voltar atrás. Ele mandou degolar João Batista. Por fraqueza, por maldade, ele mandou decolar João Batista. Ali estava o grande servo de Deus que fez o céu tremer, que fez a terra reconhecer que era um dos maiores profetas. E ela apanhou a cabeça de João Batista e levou entre a mãe dela. João Batista no cárcere, cabeça para um lado, o corpo para o outro. Diz a Bíblia que os discípulos de João Batista pegaram o corpo e sepultaram. O que o mundo faz hoje? Qual é a sua atitude diante de Deus para com o servo de Deus que testifica que Jesus Cristo é o Salvador? O que o mundo está fazendo? Quais são as leis que estão criando? Se todos obedecessem à Bíblia, as nações serviriam a outros. Se todos obedecessem à Bíblia, os governadores, o país seria uma bênção. Mas infelizmente os homens se curvam diante do pecado. Jesus então disse a seus discípulos, quando ele soube que João Batista estava morto, ele disse: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher aqui debaixo desse céu, nunca nasceu um profeta maior do que João Batista. Desde agora, do tempo de João Batista, fizeram mal ao reino de Deus, se levantaram contra o reino de Deus. Ai desse povo! A Bíblia diz que Jesus se retirou daquele lugar e foi para um deserto. Acabou a história do grande João Batista. Depois eu vou falar sobre Jesus. Prezados e diretos ouvintes, leia essas mensagens. Edifique a sua alma. Procure o caminho dos céus, porque o juízo de Cristo virá. Na pregação passada eu falei sobre o profeta Joel. Joel disse: o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor virá. Pesados e diretos ouvintes, uma palavra de advertência que eu quero deixar com o Brasil e com o mundo. Aonde esta mensagem há de chegar? Prepara-te! Se Cristo vier hoje, você está preparado para encontrar com Ele em glória. Porque Jesus não virá mais com o rosto ferido pela coroa de espinhos, nem o seu corpo deformado pelos açoitos, mas Ele virá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu quero ver o meu Jesus face a face, talvez breve o verei. Mas essa mensagem que eu estou colocando no ar, eu estou colocando com muita dificuldade, porque eu não tenho condições financeiras para manter esse trabalho. Mas Deus proverá que essa mensagem possa ganhar almas para Cristo. Se veio João Batista, o rejeitaram, o mataram. Veio Cristo, nós vamos descobrir o que fizeram com Cristo daqui a pouco. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus abra o entendimento da humanidade. Porque as novelas, as grandes emissoras ensinam a pessoa a destruição da família, a maldade. Quando invocam Deus, invocam para a blasfema. De que maneira esse povo vai chegar diante do tribunal de Cristo? Hebreus disse: todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. O dia vem, disse Joel. Prepara-te, ó povo. Prepara-te, Colatina. Prepara-te, estado do Espírito Santo. Prepara-te, ó Brasil. É tempo de acordar, porque a palavra do Senhor ainda está perto. Breve, Jesus sairá do santuário celestial, porque todas as profecias estão se cumprindo. Que Deus abençoe e complete aquilo que eu não pude fazer, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, querido Pai, a Tua palavra foi lida e foi entregue, mas é o poder de Deus, é a salvação da alma. É muito mais do que o dinheiro do mundo inteiro que o homem
ou a mulher que está ao alcance desta palavra, que está ao alcance de conhecer a Bíblia Sagrada, que tenham a Bíblia, leiam a Bíblia. Prepara, porque o dia do Senhor está perto. Leia o livro do profeta Joel, o dia do Senhor está perto. Todas as profecias estão se cumprindo. Glória, aleluia, Deus, porque tua palavra é a verdade, ela permanecerá eternamente, até quando eu vejo Cristo face a face, o meu Salvador, em nome de Jesus.